Bom, aqui, antes de passar para as perguntas dos telespectadores, queria falar com a doutora Darlene Liberato, advogada, que estava relembrando aqui que, estatisticamente, os crimes que chocaram mais a nação brasileira foram crimes relacionados com algum fator da sexualidade. Ligado à sexualidade. Assim. E lá no CEVAM se verifica que isso é fato, quer dizer, o sexo leva as pessoas a cometerem atrocidades contra as mulheres, contra a família e desestrutura a família. Igual, tem um livro muito interessante que chama-se, quem tiver oportunidade, infelizmente agora eu não me recordo o nome do autor, mas o livro chama-se O Amor no Banco dos Réus, os crimes que abalaram o Brasil. E relatam os 20 casos de crimes que realmente deram muito ibope, tiveram muita repercussão, e todos eles, por exemplo, do Doca Street, da Dorinha Duval, todos eles tiveram uma motivação sexual, ou seja, normalmente havia uma traição, e essa traição, normalmente o traído ouvia que o problema dele era sexo, e por não suportar ver a mulher, eu estou dizendo, mas também existem damas de tefé, quer dizer, também existe o oposto. O lado feminino. Porque antigamente, por exemplo, nós tivemos um caso no CEVAM, onde a mulher se recusou a manter relações sexuais com o homem, ele pegou uma tesoura e cortou o clitóris dela. Colocou num vidro, e disse, você não vai manter relações sexuais comigo, não vai manter mais com ninguém. Que louco. Em contrapartida... Foi punido e preso e condenado foi, desse jeito? Foi, preso infelizmente... Mas foi condenado a quê? A nada? Na época, que deve ter uns 6 anos, já houve uma mudança na legislação e ela, na época, era mais branda. Mas houve uma condenação, mas nada assim que pudesse ser significativo. Isso é uma mutilação, né? É uma mutilação. Só que, com a evolução dos tempos, as mulheres que passaram a assumir sua sexualidade e passaram a realmente dar muita importância ao sexo, nós temos aqui no Brasil casos famosos de mulheres também que deceparam o pênis do homem, exatamente com a mesma alegação. Você não vai fazer sexo comigo, não vai fazer com ninguém. São mulheres dementes também, né? São 2 tipos de demência, né? Pelo menos os 2 que estiveram no Brasil, eles ainda conseguiram pegar o órgão sexual para tentar implantá-lo. Essa mulher, infelizmente, para o resto da vida, vai trazer essa sequela. Então, o sexo... ele tem que ser abordado também no livro, ele tem que ser difundido, inclusive, nas escolas, para que esse tipo de violência não venha, quer dizer, cada dia mais a aumentar. Separações. Um grande índice das separações, a gente lida muito com separações, também tem alegação de falta de sexo ou outra terceira pessoa envolvida. Então, essa culpa... São as traições. São as traições. Então, o sexo, tanto hoje, ele pesa muito na esfera da vara de família, quanto na vara criminal, em função de homicídios, de tentativa de estupro, quer dizer, esses crimes bárbaros realmente. E isso tudo, no meu entendimento, é uma falta da educação. O governo devia ter essa matéria obrigatoriamente, incentivar. E não hoje as crianças terem, sabendo o que é sexo aos 14 anos. Eu acho que isso tem que ser desde o começo. Mas existem, só um parâmetro, existem casos em separações em que mulheres alegaram em que esses homens supostamente teriam ejaculação precoce, e durante a instrução do feito, por exemplo, em conversa com psicólogos, esses homens afirmaram que a ejaculação precoce era só com aquela mulher. Sim. Aí, quer dizer, então, na realidade, o nome não é ejaculação precoce. Eles diziam que, ao manter relação sexual com a mulher, como ela não demonstrava nenhum tipo de afeto e de prazer, ele se satisfazia rápido e acabou. Então, na realidade, não se tratava de ejaculação precoce. Por isso que é um fato, apesar de eu não ser médica nem psicóloga, mas você trabalha com essa coisa que envolve muita sexualidade. Vocês têm psicólogos, terapeutas e pessoas habilitadas a fornecer algum tipo de ajuda lá ou não? Não da quantidade que precisava, porque a maioria dessas pessoas são voluntários. Aliás, eu aproveito o programa sempre que abre as portas para o CEVAM para dizer que nós estamos abertos para receber voluntários dessa área, porque realmente a violência sexual
A violência física passa. Agora, a sexual nunca, ela realmente marca a alma de uma mulher. Então, nós temos assistentes sociais, psicólogos, advogados, né, que fazem esse acompanhamento com essas vítimas de violência, mas é assim, infelizmente, pela situação financeira que o CEVAM vive, a gente não pode dar essa assessoria da maneira como poderia. Então, eu gostaria até de conclamar os profissionais que quiserem ajudar, colaborar para ajudar. ajudar. As pessoas serão sempre bem-vindas. Infelizmente, eu tenho que terminar o programa aqui. Eu ajudava o CEVAM, ajudei muito com a Consuelo. Porque a Consuelo ligava, se você não me der um botijão de gás, eu vou fazer um escândalo. Ela ameaçava fazer um escândalo. Eu vou te xingar, vou fazer um escândalo. E era capaz de fazer mesmo. E aí, toda semana, queria um bujão. Eu falava, vocês cozinham demais aí, você não tem bujão. Está cozinhando demais. Botijão que chega. Então. Hoje nós temos 68 mulheres, em média, assim, 50 mulheres e 18 crianças, e realmente é uma luta árdua. Eu sei que é. Eu sempre colaborei com o CEVAM, sempre pude colaborar. Você sabe disso, inclusive, né? mandou um abraço dele também. Olha, a Luz